Boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães. E hoje é dia de pediatra aqui no ABC das Mães. O Dr. Renato Chamelian, lá da Puerimundi, vai vir aqui falar sobre uma doença que deu o que falar em 2018, viu? Rolou um pequeno surto aí nas escolas, que é aquela doença mão, pé e boca. Você sabe o que é? Já já ele vai estar aqui para contar como prevenir, como tratar, como identificar essa doença que é tão chata, né? Quando pega aí os nossos pequenos, ela é bem chatinha de passar, enfim, os cuidados têm que ser redobrados aí. Agora, gente, antes de começar o nosso programa, quero convidar todo mundo para conhecer as nossas redes sociais. Eu estou falando do grupo do Facebook, lá o ABC das Mães, onde vocês têm descontos, parcerias nas melhores empresas e serviços aqui do nosso ABC. Tem também o nosso canal do YouTube, tem o Instagram, que é o @claudialoia, e a nossa fanpage. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no ABC, é lá que você tem que entrar, inclusive para ter os descontos. Aqui na TV Mais, diariamente a partir das 14 horas. E no grupo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, a gente troca ideias sobre maternidade, universo feminino, enfim, todos os assuntos aí que correspondem ao nosso dia a dia. A gente fala dos homens também, tudo lá no ABC das Mães, tem o post anônimo que elas adoram para poder desabafar, enfim. Então convido todos vocês a seguirem as nossas redes, tá bom? Agora, gente, eu quero mostrar o look que eu estou hoje. Vou chamar o VT que eu já gravei para vocês para mostrar o sapato da Rosa Choque Calçados, que fica aqui no Eduardo Monteiro, em Santo André. Essa calça skinny linda, preta, da Carme Blue Modas. E a batinha, olha, também da Carme Blue, ombro a ombro. Eu amei essa batinha, muito linda. Olha eu, tímida, mostrando para vocês o meu look da Carme Blue. Quero dizer que vocês têm descontos exclusivos também. Só falar que assiste aqui o ABC das Mães ou que faz parte das nossas redes sociais para ter descontos exclusivos na Carme Blue, lá do Parque Shopping São Caetano ou do Shopping ABC, tá bom? Agora nós vamos começar o nosso programa, porque o nosso pediatra, Dr. Renato Chamelian, já chegou. Boa tarde, doutor. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo ótimo. Esse final de ano é uma correria, né? Sempre, né? E a gente aqui, né, preservando e querendo falar da saúde das nossas crianças, né? Isso é uma coisa assim, todo final de ano a gente se programa, o ano que vem vai ser diferente, não vai ter correria no final do ano, meu Deus. Mas sempre tem. Sempre tem. E tudo acontece no final do ano, né, Pois gente? E esse ano teve algumas coisas assim, né? A mão, pé, boca foi uma das coisas que apressou a correria das mães. Eu sei que na sala do meu filho, eu acho que umas 6 crianças ou 7 tiveram. E são em 15. Então, assim, muitos pegaram. Muitos pegaram. Né? E depois teve uma outra leva que os que não pegaram, pegaram. Meu filho, graças a Deus, não pegou. Olha que bom, santa imunidade. Santa imunidade, com certeza. Mas aí me conta, doutor Renato, para as mamães que estão assistindo, os papais, tias, vovós, o que é essa doença de mão, pé e boca? Então, a doença da mão, pé, boca é uma doença causada por um vírus, é uma doença viral de instalação aguda, então é uma doença de um curso relativamente rápido, que caracteriza-se basicamente por febre, por lesões de boca, tipo aftas, pequenas aftas, feridinhas no cantinho da boca. Então, febre, lesões de boca, eventualmente pode aparecer um grosseirão no corpo, tipo aquele grosseiro do sarampo, que todo mundo já ouviu falar, mas obviamente não é o sarampo, mas é um grosseirão daquele e normalmente acomete, daí o nome, né, a boca por conta das aftas. Essas erupções na pele formam pequenas bolhas na palma da mão e na planta do pé. E o tornozelo e o punho pode ficar um pouquinho inchado, um pouquinho dolorido. Por isso que veio a denominação de doença da mão, pé e boca, porque são os 3 lugares que mais incomodam, né? O pezinho fica dolorido, o punho, a mão fica dolorida com bolinha e seguramente a boca, aliás, acho que é o que mais incomoda. E essa ferida é por fora e por dentro da boca? E por dentro, Você pode ter assim, na transição aqui do lábio para a pele, no cantinho da boca, e você pode ter também dentro, na gengiva, na língua, no céu da boca, no fundo da garganta. Ela pode pegar a cavidade oral como um todo, assim. E essa feridinha, ela dói, ela coça, ela dói, normalmente dói. É que, na verdade, esse é um dos grandes problemas, talvez o maior problema da mão, pé, boca, que, aliás, se o pessoal for procurar nos grupos, na rede e tal, vocês podem achar também com o nome de herpangínia, que também é um sinônimo dela, ou como coxsackie-virose, porque, na verdade, o vírus que mais comumente causa essa doença é o coxsackie-vírus. Então, daí vem o nome coxsackie-virose ou doença do coxsackie-vírus. E o grande problema é esse, sabe essas bolinhas na boca? Essas bolinhas doem, e dói bastante. Então dificulta muito a criança comer.
E aí, de verdade, os outros sintomas que vêm é decorrente disso. Então, a criança pode perder peso, Fica mais peso, fraquinha. mais abatida, né? Eventualmente, aí já não é tão frequente, graças a Deus, mas pode acontecer, a boca fica tão ruim que a criança não consegue nem beber água. Então, há alguns casos que, como eu disse, não são tão frequentes assim, você acaba tendo que indicar a internação da criança para tomar um sorinho na veia, porque ela acaba desidratando, porque ela não consegue nem beber água, né? E acaba indo para tomar o sorinho, não para tratar a doença especificamente, mas para reidratar, para evitar que ela desidrate, que ela tenha... Tamanha dor, né? A dor, exatamente. E a dor é só na região da boca ou na mãozinha também dói? Também pode doer um pouco, assim, não tanto nas bolinhas, o punho pode ficar dolorido, as bolinhas ficam sensíveis também. E veja, como qualquer doença, né, igual você, quando acho que me dá gripe, né, o corpo dói, quer dizer, tudo dói. Então, estes sinais da boca, da mão, do pé, são os sinais mais típicos da doença, mas como toda doença causada por um vírus, a criança tem febre, tem mal-estar. Então a causa dela é viral. É viral. Tem Tá. irritabilidade, tem aquilo que a gente chama assim, chatice, né? A criança está enjoada, está chata, chorona, por vários motivos, né? Tem dor no corpo, tem dor na boca, tem dor na mãozinha. Tá com fome e não consegue comer, porque a hora que vai comer dói. Então, quer dizer, eu também não estaria de bom humor, né? Então, a criança fica, assim, realmente bem sintomática, né? Embora a doença não seja extremamente grave, ela ajuda demais, né? Assim, ela é uma pisadinha no calo da criança. Eu imagino. Pois é. Agora, doutora, ela é uma doença viral. Sendo Sim. doença viral, me corrija se eu estiver errada. Diga. Ela não tem remédio, tem que esperar passar. Sim. E quanto tempo dura? E como amenizar esses sintomas? Ele vai sentir não tem o que fazer? Sei lá, algum bochecho? O que nós... Eu já quero a receita aqui agora. Sempre. Não, é assim, não tem um tratamento específico, como você falou, é uma doença viral, então ela tem um ciclo, ela começa, tem uma fase e termina, o tratamento é basicamente um tratamento de suporte, como você me disse, assim. Então existem alguns sprays de boca que você pode usar para dar uma anestesiada, você pode tomar analgésico oral, eventualmente, depende do estado que tiver o punho, depende da idade da criança, alguns anti-inflamatórios podem ajudar ou não, aí tem que ver caso a caso, mas é isso aí, é tratar a dor local, fazer uma dieta que é fundamental, né? Então, aquela dieta mais leve, talvez mais batida, porque tudo vai doer, né? Não tem jeito, mas é evidente que é mais fácil comer uma coisa mais molinha do que dar um pedaço de bife para a criança mastigar com a boca toda machucada. Então, agora, a sopinha vai doer? Não, vai doer, tudo vai doer. Não tem jeito, assim, mas você consegue aliviar um pouco, assim. A dica que eu costumo dar no consultório para as mães é falar, ó, faz lá a sopinha, tal, ou o que a criança quiser comer e deixa esfriar na temperatura ambiente. Porque assim, aquela coisa da comida quentinha que é gostosa mesmo, mas o quentinho dói mais. Assim como muito frio também dói mais. E a temperatura ambiente, você fazer uma sopinha lá e deixar ficar mais ou menos fria, vamos dizer assim, também dói, mas dói menos. É que, na verdade, como está tudo machucado, porque tem que imaginar assim, que como se cada uma daquelas aftas fosse um arranhado, fosse um bife que você tirou de um pedacinho da língua. É claro que dói, né? Não tem jeito. A dieta na temperatura ambiente é aquilo que fica o mais neutro possível. Ameniza um pouco. Ameniza um pouco, é o que podemos fazer, né? Assim, a gente gostaria de um remédio mágico para tirar a dor. Quem não quer fazer uma criança parar de sofrer instantaneamente? Mas... O gelado, então, porque eu iria imaginar, assim, se eu estivesse nessa situação, enfim, sem saber o que fazer, que talvez um sorvete fosse anestesiar, então não. Teoricamente o gelado dói, mas aí também criança tem muito daquilo, assim, do emocional, né? Ah, o sorvete eu quero, então tá bom, assim, não é proibido usar o sorvete. Agora, em teoria, pode estimular a dor, como tudo pode. Agora, de verdade, isso também é uma outra coisa que eu falo para as mães. Nessa fase, não adianta a gente querer manter um conceito rígido de dieta, de adequação, assim, popularmente falando, nessa fase, aquilo que cair na rede é peixe. O que a criança comer está valendo, porque veja, ele não está numa situação de normalidade, ele está com dor na boca, dor no corpo, febre, mal-estar. Quer dizer, você ainda se ater a uma dieta extremamente rígida, às vezes dificulta. Não, hoje você vai comer carninha, repolho, Pois não dá.
Na fase, né, aguda, eu acho que tem que a criança consumir é lucro, né? É bem isso. Agora, claro que assim, acabou a fase da doença. Volta à rotina. Volta à rotina, porque também criança é espertinha, né? Você sabe, né? Você sabe que a minha filha, uma vez ela ficou internada porque ela estava com baixa saturação, enfim, ela teve uma crise de bronquite. Ela amou ficar no hospital, ela falava, mãe, a comidinha era maravilhosa toda hora, tinha um café da manhã lindo, almoço, lanche da tarde, aí em casa eu tive que começar a fazer para ela, igual era no hospital. Pois é. Eles pegam tudo muito rápido, muito né? rápido, muito rápido, né? Agora me fala uma coisa, e o tempo para passar isso? A criança fica 1, 2, 3, quantas semanas nesse estado? Não é tanto tempo assim. Ufa. Claro, tudo, a gente até comentou isso algumas vezes quando a gente falou sobre doença sobre febre e tal. Tudo é um equilíbrio entre quem está te agredindo e a sua imunidade que está te defendendo. Tá. Como as crianças têm imunidades diferentes entre si, você pode ter uma criança com uma imunidade melhor que respondeu mais rápido, uma criança que, porventura, vamos usar um exemplo assim, ela acabou de sair de uma pneumonia, uma gripe muito forte, aí já estava meia baqueada e teve contato com essa doença. Claro que ela tende a ter uma doença mais prolongada um pouquinho, porque a imunidade não está tão boa. Tá. Então, assim, acertar dessas diferenças, não dá para ser um número exato, na média a doença cursa em 5 a 7 dias. Pode estender um pouquinho, pode encurtar um pouquinho quando a criança está numa condição mais favorável, mas se eu tivesse que te dar um prazo médio, diria por volta de 1 semana de doença, a partir do momento que sai a primeira bolinha, a primeira afta ou a manchinha na pele, até o momento que ela se recupera por completo. Então aí é 1 semana. Agora me fala, tem uma idade que as crianças pegam mais essa doença? Adulto também pode se contagiar? Pode. Idade, assim, ela é uma doença tipicamente da infância. Claro que hoje, com a questão das crianças irem mais para a escola ou mais precocemente, né, as famílias têm os dois, né, os pais trabalhando, etc., e mandando as crianças mais precoce para a escola, é evidente que essas doenças tendem a ocorrer mais precoce porque tem mais contato, uma criança com a outra, etc. Eventualmente pode pegar um adulto. A questão é que essa doença é relativamente frequente na infância. Então, embora tenham mais do que um tipo, o Coxsackie é o vírus que mais dá, e aí dá aquela vez, você pode ter estomatites aí por outros vírus, mas como a mão, pé, boca é muito comum na infância, quase sempre o adulto já teve na sua infância e aí acaba que não pega de novo. Mas, de fato, não é impossível. O fato de ser adulto não imuniza completamente a pegar uma estomatite, quer seja mão, pé, boca, quer seja, porque existem outras estomatites porque por outros vírus. Porque é um tipo de estomatite, então, a mão, pé, boca? Sim, porque estomatite é tudo aquilo que dá lesão de boca, tudo aquilo que forma afta na boca, assim. Tá. Só que existem outros vírus, outras doenças. Por exemplo, tem a estomatite pelo herpes vírus, que é uma estomatite bem severa também, que não dá mancha no corpo, ela dá só lesão na boca. Então, quer dizer, você pode ter mais do que uma estomatite ao longo da sua vida, por vírus diferentes, e você, na fase adulta, pode ter uma estomatite por um vírus que você não teve na infância. Tá. Né? Como são doenças frequentes na infância, a maioria dos adultos já teve, nem lembra, né? Não lembra. Né? Um exemplo típico disso é catapora. É muito comum a mãe perguntar no consultório, você faz diagnóstico assim, de catapora, mas será que eu posso ter? Eu falei, olha, muito provavelmente você já teve na infância. Inclusive, os que agora são pais, são mães, que datam de uma época onde a vacina não estava disponível na rede oficial, como hoje está. Então, quem não era vacinado de catapora, como eu não fui, é claro que eu tive catapora, meu irmão teve catapora. Então, assim, eu não vou pegar do meu filho porque eu já tive. Então, isso vale para várias doenças virais, incluindo a mão, pé, boca. O problema é que não é só a mão, pé, boca que dá esse quadro. Então, às vezes, a pessoa pode ter de novo uma estomatite qualquer por um não é outro a mão, vírus. pé, boca. Exatamente. Mas pode ter, né? Mas pode gente, ter. tomara que a gente Entendi. não tenha, viu? Ó, vou para um break rápido, na volta a gente vai aprender a se prevenir, tratar, enfim. A gente já volta, 2 minutos.
Alegro Bambini e o Felipe vai se virar nos 15. Aqui no Alegro Bambini, a decoração ela é incrível, a alimentação maravilhosa, as crianças se divertem desde o início da festa até o final. Com certeza, recreação maravilhosa, comida impecável, decoração incrível, que mais? Nossa, e muita diversão. E muita diversão. Vem para Alegro Bambini, vem! Vem! Quer saber por que o IASG é tão legal? Não pergunte pra esse patinho de borracha. Não pergunte pra essa bola. E nem pergunte pro herói do videogame. Pergunte pra quem já faz IASG. Aqui os professores são super legais e manjam muito de inglês. Além das aulas, a gente se envolve em projetos globais e ajuda a mudar o mundo. Venha descobrir por que o IASG é a escola mais legal pra aprender. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Voltamos com o Dr. Renato e a gente falando hoje sobre a doença de mão, pé e boca. E agora eu queria saber dele, como é feito o diagnóstico? Ele é só clínico ou tem algum exame que a mãe possa pedir, solicitar, enfim, no hospital para ter esse diagnóstico dessa doença? Não, o diagnóstico é essencialmente clínico. O quadro clínico é bastante típico e normalmente dispensa exames complementares. Eventualmente, o hemograma, o popular exame de sangue, pode mostrar algumas pequenas alterações, mas assim, normalmente não há a necessidade disso, porque o diagnóstico clínico é suficiente e assim, isso é uma coisa até que tira um pouco do estresse da família, né? Porque não precisa fazer exame, não, é simples. É viral, vai passar. Vai passar, pois é, toma analgésico, começa a tratar. É que, de verdade, ver a criança sofrer é uma coisa que incomoda, e né? a gente fica ansiosa, né? As mães ficam muito ansiosas, eu fico. Pois é, a experiência que eu tenho, assim, se eu tivesse que fazer uma leitura disso, do dia a dia do consultório, eu acho assim, o que mais incomoda a família é essa sensação de impotência. Sim. Porque a criança está sofrendo, tem um negócio que, embora não seja grave, desconforta a criança e aí ela fala, mas o que eu posso fazer? Não, então pode dar um analgésico, usar o sprayzinho, mas aquela ansiedade de querer um remédio mágico que resolva a coisa e não existe, Doutor Renato, agora você falando, me veio aqui à mente, você trabalhou muitos anos em hospital, Sim. Né? E eu falei aqui, nós mães somos ansiosas, né? E eu já vi tantas mães brigando no hospital, é justamente por isso, né? Às vezes é essa sensação de impotência, de querer que o outro tenha o remédio mágico e às vezes o médico não tem. Não tem. Né? O ambiente hospitalar, aí a gente vai fugir um pouquinho desse assunto, mas é uma coisa que eu acho que assim, é um problema seguinte, o ambiente, especialmente de pronto-socorro, a minha vida hospitalar não foi de pronto-socorro, foi de unidade de terapia intensiva. Eu passei muito pouco tempo no pronto-socorro, mas o ambiente do pronto-socorro em si é ruim por conta disso. Assim, a mãe chega já... Que é uma solução. Que é uma solução. E como, veja, o filho dela está doente, quer dizer, a joia maior dela, se eu tivesse que resumir numa palavra, é assim: medo da morte, medo do que está por vir. E aí ela vem e assim, ela quer ser resolvido a questão dela meio que de imediato. Porque é o maior amor da vida dela. Exato. Que tá ali. E aí, veja, e aí você está vindo com o maior amor da sua vida e entrando na minha sala para eu te atender e você não faz a menor noção de quem eu sou, da onde eu vim, qual é o meu... Então, assim, é uma relação que, se você analisar friamente, tem tudo para dar errado. Porque quem está lá atendendo também está sobrecarregado, o volume é grande, está preocupado com o atendimento. A mãe que chega ansiosa e, dependendo do grau de ansiedade, dependendo da situação dela, assim, ela... tem mães que conseguem se manter mais centrada, tem mães que perdem o centro, isso até entendi, porque a criança está doente. Então, assim, você chega meio armada, não me conhece, eu também estou preocupado, estou cansado, tem a pressão da demora do pronto-socorro, que a outra mãe vai começar a reclamar, quer dizer, é um encaixe que tem meio que tudo para dar errado. Curto-circuito né? ali, Curto-circuito, né? Exatamente. E no final das contas, ninguém está muito errado. A mãe não tá, ela não é mal educada. Ela apenas está preocupada com o filho dela. Que ele receba o tratamento Exatamente. adequado. Pois é, e o profissional tá assim, ele está assim, veja, você acha que o seu filho é o mais grave da fila, mas o que está atrás está tão grave ou pior do que você, e eu tenho que atender o seu, chegar no dela e depois no outro, e assim sucessivamente. Quer dizer, de verdade, os dois lados,
ainda que talvez não se deem conta disso, estão numa situação de fragilidade emocional, né? Cada um com a sua fragilidade, cada um com o seu drama interno, mas de verdade dá um curto-circuito, né? Não tem jeito, né? Não, e chegando o final de ano aqui, a dica é se coloque no lugar do outro, né? Sempre. Sempre os médicos, as mães. Todos nós, se a né? gente se colocar sempre um pouquinho no lugar do outro, a gente começa a entender algumas Esse é um coisas, exercício né? de vida que todo mundo deveria de fazer o tempo todo, né? Sim, se coloque sempre no lugar do outro. Sem dúvida. Aí agora vamos voltar aqui então. O tratamento vamos voltar para o mão, pé e boca, né? Porque ele falou Pois é. aqui, já me veio esse insight. No mão, pé e boca, o tratamento é o local, o analgésico e esperar mesmo. Esperar, eventualmente, você pode usar analgésicos ou anestésicos locais, você pode usar analgésico oral, né? Tipo, remédio para dor, para febre. Muito importante é hidratar a criança. E eu costumo dizer para a mãe, olha, você tem que entender uma coisa. O seu filho tem reserva orgânica para ficar 3, 4 dias comendo mal. Ele vai perder peso, vai ficar chupado, depois ele vai recuperar. Agora, ele não tem reserva orgânica para ficar 3, 4 dias sem beber líquido. Então, o foco da sua atenção não tem que ser a comida, né? Não tem que tentar trombar de frente com a comida, que vai ser difícil porque a boca está doendo. O foco da sua atenção é o líquido. Claro, é evidente que eu quero que você tente dar alguma coisa para ele comer. Isso em qualquer quadro viral. Exatamente. Agora, se você ficar fixada na comida e vai trombar de frente, e aí nós vamos ter 2 problemas, porque ele não vai comer porque vai doer e vai ser ruim, e você vai perder o tempo precioso de oferecer líquido, de hidratá-lo. Daqui a pouco o moleque acaba desidratando, porque, como eu falei, ele aguenta ficar 3, 4 dias sem comer, mas não aguenta ficar sem beber. Aí você não cuidou da hidratação, tentou ficar insistindo na comida de uma forma desnecessária, ele desidrata, vai ganhar um soro na veia que você podia ter evitado oferecendo uma hidratação pausada, respeitando esse momento. Suco, água, leite vale também? Vale, de verdade, até um Qualquer certo alimento, líquido. Qualquer líquido, né? Acho que sim, acho que aí é aquilo que eu falei, o que ele Gente, tomar vou levar é isso legal. pra minha vida, porque às vezes ele falando aqui, várias vezes, quando eles ficam doentes, eu insisto na comida. Sim. E é no líquido, né, que a gente tem que insistir. Mas isso de verdade é conceitual, né? Se comer, você melhora. A gente tem isso que fica gravado forte, só vai sarar se subconsciente. comer. Exatamente, no subconsciente. Só que algumas vezes atrapalha, né? Nessa situação, assim, não que não tenha que estimular a comer, mas o fundamental é beber, porque o organismo tem reserva para 4, a doença que eu falei é 5, 7 dias, o organismo tem reserva para passar esse período comendo mal, mas não tem reserva para passar esse período bebendo mal Sem ou se não hidratar. bebendo. Exatamente. E agora, e sequela? Por exemplo, a catapora, se você coça, fica com manchinha. E a mão, pé e boca, deixa alguma sequela? Normalmente não, a recuperação é espontânea. Eventualmente ela pode apresentar algumas complicações, talvez a bem pouco frequente, mas é uma complicação que pode acontecer e os pais têm que ficar atentos aos sinais. Acho que até chegou a discutir aqui sobre meningite viral há um tempo atrás. Uma das complicações mais temidas da mão, pé, boca é a meningite viral, porque ele é uma doença por um vírus, ele está lá navegando pelo corpo, se a imunidade da criança estiver muito baixa, ele pode atingir o cérebro, o sistema nervoso central e causar uma meningite viral. Essa é uma complicação bem pouco frequente, mas que é importante ver assim, a criança vinha melhorando, de repente ela volta a ter febre, começa a vomitar demais, começa a ficar meio sonolenta, meio largada, ou seja, a coisa que parecia que ia indo bem, de repente dá uma piorada, tem que ir no pronto-socorro, tem que avaliar, pode ser um daqueles pequenos casos que evolui com a meningite viral, que por sinal também costuma evoluir bem, a criança sofre um pouquinho mais, mas também é uma meningite, como toda meningite viral, ou quase toda, em geral é uma meningite que evolui bem e a criança não vai ter problema, então ela não vai ter sequela a longo prazo, mas pode haver algumas complicações de curto prazo. Então tem que ficar de olho, qualquer coisa, deu alguma coisa diferente, aí corre para o pronto-socorro. Sempre, né? Criança, isso vale sempre. Você vinha vindo um curso e de repente você tem uma mudança abrupta de um curso que estava se seguindo, pode não ser nada, mas é melhor você pecar por excesso, procurar teu pediatra ou ir no pronto-socorro, do que achar que não, vamos desvalorizar e aí perder um tempo que pode ser precioso para a criança. Né? É o que nós falamos num outro programa, né? O tempo é precioso. Sempre. Aí nesses casos. E vacina? Existe alguma vacina que amenize ou que elimine? Não foi desenvolvida ainda a vacina para o Coxsackie vírus, né? Existe
algumas coisas em pesquisa, mas assim, de aplicabilidade a curto prazo, com certeza não. Nesse momento, a melhor situação, de novo, é doença viral, aí vale para tudo, é a gente ter bons hábitos de vida, boa alimentação, horas de sono, uma vida saudável, para quê? Para eu deixar a minha imunidade o melhor possível, exatamente. Vai me proteger disso e de várias outras doenças, né? A imunidade é o nosso grande escudo. À medida que você fortalece o escudo, ele protege contra qualquer coisa que venha te agredir. O escudo baixo, qualquer coisa, até uma pedrinha fraca que esse escudo facilmente defenderia, aí não te defende e você acaba sendo atingido desnecessariamente. Olha, eu acho que meu filho estava com a imunidade bem alta esse ano, porque por várias vezes, como eu falei, as crianças pegaram e aí pegou. Não pode ir para a escola, né, doutor? Não pode. Quantos dias sem ir para a escola? Na média, até a doença acabar, né? São aí uma semana sem ir para a escola. Aproximadamente. O problema é que isso não garante... mas teve 10 casos na escola, a escola não fez nada. O problema é que a doença tem uma fase inicial, né, que o vírus está se multiplicando no organismo e ele já está eventualmente eliminando a criança, né, eliminando esse vírus no ambiente e ele ainda não tem a doença estabelecida. Isso acontece com vários. Catapora é assim também. Antes de sair a primeira bolinha, né? Exatamente. O vírus já está lá. Está lá. Você mandou teu filho para a escola hoje, ele não tem nada, amanhã ele tem bolinha de catapora. Ontem ele já passava o vírus para frente. Então, não tem como saber. Não tem como saber. Aí, quando aparece a bolinha, você tira o seu filho. Só que ele já tossiu na cara do meu, que também não tem nada, pegou. Eu mando para a escola, e aí o meu vai tossir aqui. Quando aparece bolinha, eu tiro, mas ele já teve outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, só para a gente encerrar aqui, tem alguma época do ano que é mais propícia? O inverno, por exemplo, aparece mais? Ou não? Não, isso não, tem uma distribuição ao longo do ano. Primavera, as doenças que mancham a pele... Coxsackie-vírus, né? Mão, pé, boca, a catapora, a roséola, tem um certo predomínio aí, mais ou menos em setembro, outubro, assim, Foi essa época que aconteceu o surto na escola do meu filho. Final de inverno, início de primavera, etc., costuma ter um pouco mais de caso. Mas, assim... Isso é uma verdade, mas não quer dizer que no resto do ano não tem. Assim, é que são doenças relativamente frequentes o ano inteiro, que nesse período se tornam mais frequentes. Mas elas não são infrequentes ao longo do ano. Entendi. Ai, gente, legal. E as dicas valiosas aí, mais uma vez o doutor Renato, de falar da gente manter uma boa alimentação, esporte, o sono, né? Que é importante. As crianças cada vez dormindo mais tarde, os videogames até pois é. Né? Aí fica mais suscetível aí, de repente, já tá com a imunidade mais baixa e pegar qualquer coisa, né? Pois é. Ai, a gente tem que cuidar. Obrigada, viu, doutor Renato, mais uma vez por ter vindo. Dá um beijo na doutora Dandreia por mim e em todos lá da Puerimundi, tá? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Gente, vocês gostaram do programa de hoje? Compartilhem, por favor, porque é informação vinda de quem entende, né? Aqui o doutor Renato prestou toda a informação aqui para nós. Eu vi muita gente falando dessa doença nas redes sociais, mão, pé, boca. E é tão legal quando a gente tem, né, alguém com conhecimento falando, assinando. Então, disseminar essa informação de qualidade é o que a gente tem que fazer. Então, compartilhem muito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.